pessoal, este vídeo ele foi filmado no Mundial do ano passado, na Bulgária, em Sófia, na cidade de Sófia. E é usual, todos os World Group Contest, os juízes se reunirem antes do evento, seja numa sala, seja no local, para discutirem as novidades e as mudanças nas regras de julgamento. Durante esses momentos, cada juiz especialista em cada classe, ou seja, as classes asiáticas com os asiáticos, as classes americanas com os americanos, incluindo brasileiros, e as classes europeias com os europeus, é feito uma conversa, e nessa conversa, em mãos com esse folhetim das classes do evento, tiram-se todas as dúvidas e se colocam todos os pontos estratégicos e importantes para serem adotados durante o julgamento do evento mundial. Então, aí a gente está vendo as classes de Sófia em 2019 e o nosso mundial virtual, ele praticamente são as mesmas classes, com exceção dos Moscous, que foram separados. Em Sófia, o Blue, a classe 2, por exemplo, o Moscou Blue entraria com Blue. No Brasil, o virtual, temos o Blue e a classe Moscou Blue, ou Full Blue. E temos a classe Young Breeder, a classe 33, que também é uma classe para incentivo das pessoas poderem participar com peixes jovens. Então, nós vamos fazer aqui esse vídeo comentando o vídeo original, que é um vídeo relativamente extenso. Nós vamos aí elucidar o que cada juiz está tentando explicar em cima desse Standards for World Group Contest 2019 Sófia. Então, em cima dessas fotos, dessas classes, serão aí comentados. Cada um dos juízes farão os seus comentários em cima disso aí. Esse documento vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para download. E uma coisa super interessante dessa questão que você está colocando aí da reunião prévia dos juízes, que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar com você nos últimos 5 anos, é que a gente vê quando são discutidas as novas tendências, quando são discutidas evoluções dentro da criação de GUPs. E isso é muito legal, porque a gente vê uma gama enorme de novidades aparecendo e a associação ela vai se moldando e se ajustando a essa modernidade. E esse é o momento onde os juízes ouvem as tendências de outros juízes do mundo inteiro e levam para seus países, olha, o que está rolando e o rumo que está rolando é esse aqui. E aí vem as regras junto. Então, a gente passa a entender o peixe que a gente está criando, o peixe que a gente está vendo e por que a tendência está acontecendo. Né? Interessante em cima dessa fala sua, Mário, um exemplo é essa classe 28 aí, que é o Crown Tail. Todo mundo sabe que o Crown Tail é uma classe que foi inserida, é a última classe inserida aí na WGA. O Crown Tail ele surgiu na Ásia e no início foi muito criticado, porque é um peixe todo desfiado, o pessoal olha, isso não é nada, esse peixe aí eles estão inventando, mas se tornou um peixe extremamente disputado, que tem uma beleza exótica, e a gente está começando a ver belíssimos exemplares de Crown Tail fora da Ásia participando. Ou seja, surgiu na Ásia, no início houve aquela não diria nem uma rejeição, mas as pessoas começaram a se atentar para aquela característica que está começando a surgir em um ou outro peixe, e hoje já é uma classe WGA. Nada impede de, no futuro, brasileiros terem aí um tipo de cauda diferente desenvolvido no Brasil e isso estar inserido aí na WGA, dependendo da aceitação mundial disso daí. Né? Isso é muito interessante. Isso aí, então vamos lá. Vamos começar a assistir o vídeo e
você me avisa aí quando você tiver quiser que faça um pause, que eu acredito que a gente vai parando aí de tempos em tempos. By tail, we're judging by the dorsal. Okay. And the dorsal is very important to distinguish between round tail and spade tail. Ele está comentando, esse é o Herman. O Herman já foi presidente da IKGH várias vezes, juiz IKGH, se não me engano, o juiz número 1. Ele está comentando do peixe do folhetim número 21, da classe 21, conhecido como spade tail. E ele está se atentando ao detalhe da dorsal do spade tail, que é esse formato aí. Quem já deu download aí no documento vai se atentar, ele vai comentar a respeito do formato da dorsal. If you have a spare tail and that a pintail, spare and pin, if it's not a clear, it's not a round tail with a pin. Vamos voltar na imagem. Está falando aí que a classe 21, 22 e 23, as dorsais são muito similares. Muito similares. E peixe 23, o pintail, ele tem uma característica que ele é um pequeno round tail e sai o pino. Se vocês compararem o 23 com o 24, o 23, a cauda é bem redondinha e no meio sai o pino. Pode tocar. E ele estava comentando ali focando na dorsal, né, Rodrigo? Que a dorsal aqui é pontudinha e aqui é a dorsal arredondada no round tail, né? Actually more, it's called a spare tail. Okay. The spare tail should also have the dorsal going up a little, if you cannot distinguish. But this dorsal is very similar. Ele está falando aí, né, que essas duas dorsais são muito similares e que fazem esse... Mas ele falou que o spare tail ela tem uma tendência a sair para cima. Olha o detalhezinho. O detalhezinho da pontinha levantando, né? Que está no desenho. Ela é apontadinha para cima. Eu vou deixar essa imagem aqui, que aí a gente fica fácil para a gente... É interessante a gente comentar essas classes, porque no Brasil a gente não tem muita tradição nessas classes. Então, eu diria que nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, na Ásia, começando algumas, mas nos mundiais é uma classe interessante para quem gosta, porque não tem tanta competitividade por fato de ser mais europeia, mais europeus que levam esses peixes, e não são muitos. You could see that the pin is coming out of a round tail, okay, and this is going like this. Yes. Okay. And spade is completely different. It has some parallel. It's a flake. Agora ele está falando da dorsal do spade tail, comparando a dorsal com o spare tail com o pin tail também. Que ele já tinha separado antes o round tail por ter a ponta redonda, depois ele diferenciou as duas lá e está mostrando. A diferença é o comprimento da dorsal. É o comprimento. O comprimento é menor no spade. E por isso que ele falou ali, né? É completamente diferente. This is like a cut flag. Okay. Yeah, that's the basic thing. Bottom swords are very clear, especially the round and spade tail. Some have a tank which is half and half, and they have to decide by the dorsal where they belong to. Okay. If it's a good strain, it's clear, but some are. Okay. Aí ele comenta aí, continua comentando a diferença das dorsais, que nós já comentamos isso, e ele disse que hoje tem muitas linhas que se confundem essas dorsais. E a linha, quando ela é dentro do padrão, claramente se vê se está dentro ou se está fora do padrão da classe, né? Então, assim, o que eu quis dizer é que linhagens europeias que já são selecionadas há muitos anos dentro da classe, facilmente essas diferenças de dorsais você consegue visualizar muito facilmente com peixes que não têm tanto essa ascendência e essa seletividade já dentro do padrão.
you gotta look the shape of delta tail. Gotta be good triangle. And the European standards, what they see, you don't really pay attention on the shape, how good it is. You pay really heavy attention on the color, but not on the shape. Aí já entra o comentário do Simeon, que, que ele participa do circuito americano, ele é de origem europeia, todo mundo já sabe disso aí, e, na verdade, o Delta, hoje, WGA, ele é a mesma, hoje segue o padrão americano. Então, ele está falando que os europeus eles precisam prestar atenção no formato do Delta. No formato do Delta, porque os peixes europeus deltas têm muitos defeitos, a verdade é essa. Por isso que ele está colocando isso aí. Mas quando ele está falando do shape, ele não está se referindo mais ao corpo também. O corpo no delta, não? Porque o que eu acho que ele está querendo chamar a atenção ali é principalmente a questão do pedúnculo. Porque quando ele fala do shape, ele fala assim, presta atenção porque eu fico olhando o triângulo, todo mundo olha a cor, mas tem que olhar o shape. E aí eu acho que ele está falando justamente das... Ele tem um tamanho grande, né? E é uma tendência mundial agora, né? E realmente ele alerta para isso também. Uhum. E ele vai falar também, acredito, aí, a respeito da cauda, né? Da importância. Sim, agora esse é um ponto, né, Rodrigo? Esse é um ponto importante de todo mundo ficar ligado nessa questão. Os peixes estão sendo selecionados cada dia mais para peixes grandes, né? Exatamente. Peixes grandes. Com exceção ainda de algumas classes short tails, existe ainda uma simetria de corpo e cauda, e os europeus gostam muito de peixe mais ágil. Nos Estados Unidos é tamanho. Tanto é que os swords, que já são criados nos Estados Unidos hoje, já são peixes maiores. E isso se leva muito em consideração no julgamento. O peixe estando perfeito e ele sendo maior, logicamente, ele tem uma pontuação melhor, né? Logicamente que não muito exagerado, mas tem um limite de tamanho também. Mas o delta ele tem um tamanho considerável. E os peixes europeus, na sua grande maioria, não são tão grandes. That's what I see about judging with you guys, including you, everyone, with who I judge. You just the standards are like that. It doesn't matter how is the standard. We like it or not. It's a standard. We gotta follow it. I don't blame anybody how judge because that's the standard. I'm not telling you you're wrong. Do you understand me? Yes, of course. Don't feel me. Okay. You gotta look at to be triangle, good triangle tail, not rounded. The dorsal, you see the dorsal. How supposed to look? Not rounded edges. Gotta be nice, straight line. It's a very important. Presta atenção no padrão. Resumindo a conversa, o que ele está falando é o seguinte: não inventa moda. Ele fala o seguinte: não importa o seu gosto. Olha pro padrão e segue o padrão. O delta, a gente sabe que ele tem que ter as quinas bem pontudas, não pode ser arredondada, e ele colocou aí a proporção da dorsal, né? E as dorsais, elas têm que ter também as quinas pontudas, não redondas. Quadradas, né? Quadradas. Isso aí. Dorsal and tail must match. Esse talvez seja dos pontos mais importantes de todo criador que quiser participar de exposições, né? Esse é o detalhe que diferencia imensamente durante o julgamento. A primeira impressão que você tem quando o juiz olha para um delta, além da dorsal, assim, as pontas, é a cor. A cor da dorsal, ela tem que ser idêntica à cor da caudal. Por exemplo, o peixe é azul. A cauda azul escura, dorsal azul clara, perde ponto. A cauda azul escura, dorsal tem que ser azul escura. A cauda amarela com pintas,
a dorsal tem que ser amarela com pintas, na mesma proporção. Quanto mais na mesma proporção, mais pontuação na cor. E esse é um ponto importante, porque a gente tem uma entrada muito grande de peixes asiáticos e a gente vê muitos peixes com dorsais de cor completamente diferente da cauda. E aqui a gente está falando de uma plataforma de julgamento mundial. Então, qualquer peixe vai entrar nesse tipo de julgamento. Então, esse é um ponto assim, da gente ficar muito atento qual o tipo de seleção que a gente está fazendo se a gente quer fazer linhagens de peixes campeões, né? É um ponto que a gente tem que se atentar. E a gente tem, hoje a gente cruza muitas linhas americanas com as linhas asiáticas e esse defeito costuma vir. Principalmente aqueles que têm o Asian Blau. Todo mundo sabe o que é o Asian Blau. O Asian Blau, para a linha azul, perfeito, mas tem pessoas que insistem em ter linhas vermelhas de linhas com Asian Blau. Estas linhas vermelhas provenientes de Asian Blau, que são Blue Sky, Albino, Glass, Mosaicos, Dragons, todos eles que usam Asian Blau, a dorsal tende a ficar clara. Então as pessoas têm que se atentar a esse detalhe, tá? First place, because it don't match. The dorsal do not have any points. We're not pointing them, but in our head we always point. So if dorsal and caudal are different, they're not in the triple class. They're in the AOC class. No, they're in the same class. You just put them less points. For example, because if it's a red fish, it has a red tail, but the dorsal is pink, more whitish, that's not a good fish. O Frank está repetindo aí a mesma coisa que o Simeon havia comentado, né? E um ponto que eu acho interessante de todo mundo. Como foi adotado o WGA, os short tails ficaram para a Europa e o delta e o véu, o americano, os europeus eles relutam em aceitar que a dorsal seja exato igual a caudal, a cor, porque 99% das linhas europeias existem diferenças de tonalidades. Então, já existiam muitos peixes lá no evento com esse problema. Então, como foi adotado isso, muitos peixes foram penalizados. E o Frank fala aí também a respeito do formato da dorsal, que tem alguns peixes com a dorsal maiores, né, com aquelas dorsais mais asiáticas nos deltas, também o peixe ele perde pontos. Logicamente que dependendo da competição, peixes que tenham ligeiros exageros na dorsal e que são peixes muito bons, podem vir a ganhar, porque a pontuação na tabela é pequena, o desconto no geral. Então é isso, assim, basicamente. Eu estava dando uma olhada aqui, a turma estava batendo o alinhamento da conversa ali, era em polonês. Exatamente. And being put in the AOC class? No, because the tail color Tail always have to match, no matter what. Okay. determining what is In Europe, it doesn't matter. If the shape is okay, That's why we mentioned. Thank you. They are new for the World Contest. That's why we're talking about this. Vocês vejam a importância que é isso aí, né? O Hermann, que é um alemão, está falando que para ele, se o formato estiver ok, está ok. Tem só uma diferença de cor. E o que eles estão alinhando ali é que, como é um julgamento WGA, é um mundial e não um julgamento europeu, que é necessário que a cor combine. Exatamente. Tail and dorsal, same color. blending judging standards around the world. We take a lot from the Europeans. We take some that will little leeway for Asians, but some leeway more for the IFJ types. There's a give and take. So it's also about some are the Asian type. What we
means the dorsal is way bigger, but still must have a sharp edges. Because some of them are sharp tail that also good as the European delta dorsal, same as the American delta dorsal. But they're Asian, that doesn't put them down because of that sharp. They get sharp. It's good enough. Even if it's a little bit short, it's at 1 point. The fish is gonna gain points from size. Must be big fish. Yeah, big is important. Big is important. In other words, bigger the better. We have a different view. I know. There should be a minimum size, but Yes. they don't need to should not look bulky and unable to swim. Look, when it's bulky, that means the fish is gonna lose points for shape. O Simeão voltou a falar um pouco ali sobre a necessidade, tanto o que você já havia comentado, da cauda, de ter mais quinas e não ser arredondada, e também na dorsal, né, o paralelograma lá do americano, né, mais quina, e eles estão voltando a relembrar os europeus da necessidade de atenção ao tamanho, que o tamanho importa e que isso tem um peso grande no resultado, né? Exatamente. Porque, como já foi dito aqui, o delta padrão americano é grande, o peixe tem que ser grande, né? E isso daí, a gente já vê isso aí na Ásia, mas na Europa nem tanto. Na Europa os peixes não são tão grandes. Eu estou olhando para a carinha dessa turma aqui, estou lembrando que quase que a maioria tá aí no Mundial, né? Se não me engano, aquele lá, o Lubomir Smith, o Lubomir que é juiz. Aqui tá. Esse aqui não, o Paul Hawks, juiz. Uhum. O Herman não é dessa turma aí. O Steven lá atrás, Mário, de rosa. O Steven, é isso. Tem o Frank está sentado ali, tem o Ed Lee. Deve ter deve ter quase uma dúzia aí. Mas vamos lá. Tem. It's not the proper shape. That's the basic. Look for the straight edge to be nice shape. The color must match dorsal tail. That's more important than the body color, because the European standards are based on the body color, because a lot of the fish are, the coverage. If it's a little bit white belly, it's going to lose 1 point. Everyone's going to cut 1 point in their mind. But if the fish is big, it's going to gain 2 points. So it's not that Key thing to remember, it's a combination. Acho que pode dar uma paradinha aí também, né? Porque ele estava comentando que eles estão comentando, a conversa anterior era sobre a necessidade de combinar a cor da dorsal com a cor da caudal, e o que ele está falando é que, às vezes, pode ser até que o peixe não tenha a coloração do corpo tão intensa, mas que essa combinação de cores continua sendo preponderante, e se o peixe tiver a barriga um pouquinho mais clara, isso, por um lado, perde ponto, mas se em compensação, e isso geralmente acontece com os peixes grandes, e isso acontecer e for um peixe grande, ele ganha pontos por ser um peixe grande. Então, existe uma compensação aí para poder chegar... Eu vou citar um exemplo para isso. Nos Estados Unidos, a gente vê muito moscou perdendo para blue americano. Hoje, o blue americano ele tem a coloração azul até mais ou menos 1/3 do corpo. O moscou, todo mundo sabe, ou full blue, que eles chamam full blue, que é um peixe hibridizado de moscou, que não tem tanto efeito camaleão, para quem assistiu o World Fish Tour de Moscou, que os americanos eles começaram a cruzar moscous com blues, para ter o meio termo que não perca a cor camaleão. Então, o que o Simeão está exemplificando, e o Frank aí também, é que às vezes o peixe ele não é um full blue, mas ele é um blue que ele tem um tamanho, ele perde ponto por não ter a coloração azul no restante do corpo, mas é um peixe que tem aí um tamanho melhor, uma proporção melhor,
a caudal e a dorsal na mesma tonalidade. Então, no final das contas, o blue pode ganhar de um full blue, o Moscou. Ele está exemplificando isso aí. Brazilians, Americans, Asians raise bigger fish. And because the bigger fish, you have to say that the bigger fish is important, at least in this contest. Estão dando só uma alinhada ali, conversando em polonês sobre o alinhamento que o Frank está comentando, sobre fazendo um resumo, um apanhado aí em relação a essas cores e tamanho do peixe, né? O Frank, ele deu aí ele fez um comentário em cima dos peixes brasileiros, asiáticos e norte-americanos, que nesses três espaços, vamos dizer assim, né? Não diria nem continentes, mas a Ásia, o continente asiático, os Estados Unidos e o Brasil, já estamos criando peixes grandes. E a Europa tem peixes pequenos. Que o tamanho é importante nestas classes. Dead fish is a dead fish in Asia and in Europe. It's a dead fish. Sometimes I have a feeling in America that fish can play too. Just to say it like that, it's alive. That's it. How about the swordtail? Okay. About the sword. Agora ele vai falar sobre os espadas. Vamos lá. Vou abrir o standard aqui para a gente poder ir acompanhando. Então eles vão falar agora. 17. Eles vão falar dessa turma aqui agora, né? 17, 18 e 19, né? Claro. Opa. What I see last year in our judging in Brazil, the sword, some of the judges pick really thick swords. That's a show fish for the store. Europeans, I'm not going to talk about them. They know the swordtails got to go by the European standards. The dorsal should be low. And only the thing, the dorsal and the sword got to be as long as possible. Longer as possible. That's the only difference. And bigger is better. Long finish, same shape as European IKGA shape. Standards for all the swordtails, just the longer is better. Dorsal and sword, longer is better. Porque essas linhas, a dorsal ela também tem que ser pontuda. Ela tem que ser uma espada. Ela começa larga e vai afinando. O que ele está comentando aqui é que a espada, quanto maior, melhor, e, obviamente, ela tem que combinar também com a dorsal, e que o tamanho do peixe também importa. Esse é um ponto que acho que ele está chamando a atenção bastante, porque os europeus têm muito, eles criam uns swords muito pequenininhos, né, com um olhar muito no detalhe, que são peixes maravilhosos quando vistos de perto, mas que são muito pequenos, né? Sim. O que acontece é que hoje o sword já virou mania em vários lugares. Na Ásia, no Brasil já temos alguns criadores, nos Estados Unidos, e os peixes começaram a ficar grandes. Então, os europeus continuam com os peixes menores. E isso também faz a diferença, né? Vamos lá. And crown tail. And who's going to do half moon? Eddie too? Half moon? Vai falar do half moon. Asia guppies has the low fin. Long fin male is a show size. The bigger, the better. And if he has a more fin,
especially for the swallow. Morphine like a needle or like a water bottle. It's better. It's a top quality. So as I said, the bigger the better. Yeah, and because the long fin, so female, it has to long fin female. How about the regular fin male that's with it? You always put regular fin. It's a 3 fish together. It's a 1 normal male and 1 long female, long male. It has no breeding weight. Yeah. But we're judging the don't consider that. The extra male is not considered. Yeah. Which one is not regular male? Regular male is not considered, right? No, it's not considered. Just as a long fin. If these 3 fish together, the points will get more. But if a short male is that die, only long male, it still get the point. O que eles quis dizer aí é que a classe Longfin e Ribbon, você tem 3 peixes na exposição, mas o juiz ele deve se atentar somente ao exemplar Longfin para dar a pontuação. Muitas pessoas perguntam por que tem o exemplar comum ou com gonopode normal, o Ribbon, ou Swallow e a fêmea. Bom, nós temos um leilão no final do Mundial, então tem que ter o exemplar fértil com gonopode normal. Mas o juiz ele deve se atentar ao peixe Ribbon ou Swallow. E ele diz também que os peixes têm que ser grandes. O gonopódio desses Ribbon e Swallows tem que ser alongados. Eles seguem aí o padrão da mesma cor, logicamente, o juiz ele se atenta se os dois são da mesma linha. Por exemplo, você coloca lá um Ribbon HB Blue e o normal o HB Red, aí desclassificado na WGA. A fêmea também, ela tira a pontuação do macho, se ela não for da mesma linha. Tá? Isso tem... porque o World Group Contest tem sempre o leilão. Então, o leilão, os peixes têm que estar sendo da mesma linha, né? A fêmea, ela compõe o conjunto, assim como o macho normal, mas a pontuação é em cima do Ribbon ou Swallow. Só para poder dar uma lembrada, por que o Rodrigo está comentando que na exposição tem 3 peixes por aquário para serem julgados? Porque o Swallow, esse peixe que tem a nadadeira prolongada, o macho fica infértil devido a isso. Então, por isso é que ele está fazendo esse comentário, que depois vai para leilão, e por isso é que tem um macho que tem capacidade de fertilizar para valorizar o lote que vai posteriormente. E quem estava falando ali era o Ed Lee é de Taiwan e já foi presidente da WGA. E o que o Ed Lee estava comentando é que tem os 3 peixes dentro do aquário, mas estamos julgando o Swallow. E a fêmea também tem que ter a pélvica alongada. Okay. Yeah, because it's large. It's larger than the others. Especially the female. Yeah, especially the swallow female is the same. But swallow is easy. It's too weak. It's easy to die. Yeah. So to Taiwan, we will up to see the most important is the long fin male. It is a key point. Long fin male. It has to eat the tank. Ele está falando aí o que nós comentamos aqui. O que importa é o exemplar Longfin ou Swallow, né? O juiz vai dar pontuação em cima disso. É isso que ele colocou aí. Vamos ver se ele vai comentar aqui a diferença do Swallow para o Ribbon. Acho que está mais para frente. Eu entendi correto que ele estava falando que é importante, vai ser considerado o tamanho da fêmea também? Que ele falou que importa se a fêmea for grande. Não, a fêmea, ela, na verdade, você quando a fêmea ela é muito boa e a outra fêmea boa e os machos idênticos. Ela pode ser o desempate.
isso é um fator de desempate. Tá? Então, por isso que no presencial é importante, e no virtual também, porque se tiver duas entradas virtuais idênticas em pontuação, o desempate vai ser a fêmea, né? Ou então o macho comum também, se ele for um macho que não seja da linha, se o casal long fin, tanto o macho long fin e a fêmea long fin forem excelentes, e o macho comum de um dos lados é mais ou menos e o outro é excelente, aí o juiz tende a desempatar com como é que eu vou falar? Isso não está na regra, isso, mas é o que mais chama atenção. Ok. Otherwise, we don't know this type is good or not. So again, one normal male, one long fin males, and one long fin female. These three together will get the points higher. The most points. Yeah. But if the regular male is dead, they can Long still, fin. long fin still alive, male, long fin female still alive. They can compete, but somebody else has a regular male, he will do better. Yeah. Okay. And the hormone, Falou que se o macho morrer, o macho comum morrer, e as duas entradas são empatadas, vai ganhar o que tiver completo, o time completo. from Thailand, South Asia, like the tail, he also like a sail fin dorsal, and the tail half point. Half a point. Like half point. Yeah, like half point. More like half point will get more points. Because sometimes the shape is not exactly perfect. Ele está falando já dos Half Moons. A cauda do Half Moon é como se você pegasse um círculo dividido no meio. É isso aqui. Ó. A cauda do Half Moon é um círculo. É isso aqui, ó. Half Moon. E a dorsal ela tem que ser sail fin. Mostly, it's like a stick fin because his body is shorter than normal. So it's okay. We just see their tail. We're judging the tail. Also, their pectoral fin, the annual fin is like wrong. It's okay. Major is key point is tail. How about a It's not case? the size. It's not the size. It's the How shape. about a case like this? You have a good half moon, dorsal doesn't match. You get a half moon that's not so good, dorsal and tail match. Which is the better fish? Estou falando aqui A no pergunta que o Frank fez aí é se existem dois peixes. Primeiro, o Ed falou que o Half Moon, o peixe pode ser um pouco mais encurtado. Ou seja, a proporção cauda-corpo, ele pode ser... não, às vezes o peixe tem a cauda aqui, ó, um pouco maior e o corpo um pouco menor, que isso não importa muito, mas é levado em consideração a meia moeda e a dorsal sem o fim. E a dorsal sem fim, porque ele comentou em algum momento ali que a peitoral e a anal podem ter as pontas arredondadas, mas que a dorsal ela tem que terminar pontuda, né? Ela tem que ser um formato de vela invertida. You see the tail. The tail is more the tail shape. Okay. It's a sick fish to me. Really. Okay, it's a good point to explain to people to figure out. More like needle. Yeah. More thin, more long, and more Crown tail. crown. More filaments. Yeah. Crown tail. It's better. Versus Aí ele já entrou no crauteio, mas assim, o Frank perguntou, se tiver um peixe com o Half Moon não tão perfeito, com a dorsal igual, e o outro com o Half Moon perfeito, a dorsal ligeiramente diferente na cor, qual peixe melhor? Aí ele dá preferência para o Half Moon perfeito com ligeira diferença na cor.
Tá? Então, se tiver um Half Moon perfeito e a dorsal perfeita, mas um pouco clara, e o outro com Half Moon não tão perfeito e a dorsal igual, a cor, os asiáticos preferem, eles dão muita ênfase ao Half Moon certinho. O Half Moon tem que ser certinho. E a dorsal certinho. Aí ele já entra agora na classe Crown Tail. Ele falou que a classe Crown Tail, a cauda tem que ser em forma de pinos ou agulhas. Terminou aí? Uma coisa interessante sobre o Half Moon, Rodrigo, é porque também se ele for over Half Moon, perde ponto também, né? Perde ponto também. É Half Moon, não é? Over Half Moon. Linhagem como Cauliflower, né? Que ele é um over Half Moon. Perde ponto. I know some Asian breeders, they crossbreeding with Delta. They create a new color. So the middle crossbreeding line will be not like it. If you will see a tail, it still has some part of the Delta tail. Yeah, but the better ones, you only see the fin. O ideal é que os filamentos do Crown Tail sejam com menor membrana possível entre eles, mais próximo do corpo a membrana, né, ligando as pontas, né? O Ed comentou que alguns asiáticos têm feito cruzamentos com deltas e Crown Tails para fazer novas linhas. E que os Crown Tails dos cruzamentos, eles saem com o início da cauda fechado para depois vir os pinos. E isso aí é negativo. Então, você tem que enxergar só os pinos, saindo direto do pedum. Pino, 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 pino. Não é sair com a parte cheia e os pinos. É só pino e fininho. E quanto mais longo, melhor. We sometimes observe the specimens which has on the dorsal fin some part is fused, some rays. Yes, this is what I will explain. The dorsal fin is more. It's better. Yeah, it's better. Or more clearly, it's better. More rays. Yes. More rays. More rays. Also, Ele está comentando que o menino está perguntando sobre a dorsal e ele está falando que quanto maior o número de raios na dorsal, melhor e conta mais pontos, né? Sim, apesar do desenho aí tá errado. O desenho do papel, ele comentou que estava errado. Se você olhar o desenho aí, está com a dorsal do delta. Não é. Ele se atentou a essa falha aí do desenho. some of the Asian fish, when they have the super wide dorsals, they have shorter tails. That's not necessarily good. Also, they swim like this. They don't swim like this. Yes. They swim with their eyes toward heaven. And the That's not good. Aí ele está se atentando, Frank, que alguns peixes asiáticos eles tendem a nadar como se estivesse com a barriga, com a cabeça virada para cima. Eles nadam assim. Ó. Eles têm que nadar assim. O peixe tem que nadar assim. Que os juízes têm que se atentar na forma como os peixes nadam. Né? A gente já viu muitos peixes que eles ficam de pendurados, eles ficam nadando assim. O peixe tem que nadar assim. And some Asian fish, especially the male, we call it a crocodile head. Yeah. We feel if we keep more serious, it's DQ, it's qualified. It's very crocodile. It's also a sensitive. É exatamente isso aí. É aquela característica que a gente vê muito em peixes asiáticos do peixe ter ou a cabeça em forma de capacete ou ligeiramente corcunda, que são peixes que perdem pontuação, perdem bastante pontuação no shaping, né? No formato. But also keep in mind the fish, making sure they look from both sides, when sometimes you may have a gill plate that sticks out, or maybe sometimes eye problems, and make sure there's no sick areas.
And obviously, even as a good tail shape, I mean, good tail, but you have disease on the tail. That's not necessarily good. And for Asia, Foi importante isso aí que o Frank falou, né, dos juízes lembrarem de olhar os peixes dos dois lados, ver se não tem nenhum defeito de um lado, defeito do outro, se ele não tem um problema no olho de um lado ou do outro, né? E é engraçado porque muitas vezes as pessoas esquecem, e a gente já vê aí exposições grandes chegarem peixes tortos que nem o dono tinha visto que o peixe estava torto, né? Infelizmente, o olho às vezes não enxerga. Por isso que é importante as pessoas participarem de eventos, né? Porque às vezes a pessoa acha que o peixe está perfeito, chega lá, o peixe não é perfeito e o juiz mostra por quê. Aí ela começa a enxergar aquilo ali, coisa que ela não enxergava antes, né? Tem vários casos disso aí, vários. all this time, we will see is a swimming style. Some fish is large, but swimming is like don't really the good point. We just like more active is better. Yes. I want to point something what I just remembered from my judging in the last show. Ali eles só fizeram aquele comentário sobre a posição do peixe nadar, né? E que o peixe ele precisa ter, o peixe que movimenta mais tem uma pontuação melhor que o peixe que está parado e bem melhor ainda que um peixe que nada pendurado, né? Que fica na Chama-se comportamento, né? Isso está na tabela de pontuação. O comportamento do peixe tem que ser perfeito, né? Ele tem que estar nadando, ele tem que estar com as nadadeiras abertas, enfim, ele tem que estar perfeito, nadando retinho, assim, não pode estar assim, não pode estar assim. Tem que ter os dois olhos, não pode ter um olho só. Albino male with regular eye female and albino class. And the fish was not a lot, but I said I'm not going to judge this mix. It's albino male with regular female eyes, and I didn't judge them. They keep pushing me to judge it. I told them no, this is DQ. So That's a problem because it is a problem. Because give me an example. You have a full-bodied, full red, with black eyes. You have a line that throws albinos from it. The albinos is related to it. It's always a problem. Isso é o seguinte, o Simon disse que ele se recusa a julgar peixes, por exemplo, que a fêmea é albina, o macho albino, a fêmea sem ser albina. Aí o Frank falou, isso é controverso, porque tem linhas que o peixe sai dos dois. Você tem linhas, por exemplo, de full head, que você tem ele gold body e grey body. Ou albino, grey body, ou albino gold body. Então eles estão discutindo isso aí, como que vai ser caso aconteça isso aí na exposição. The female with regular eyes. I know. Have that. What I read, what I know is to show a same line. body color. So, You have always same body color. No, eye color. We're talking about. No, eye but body color is related Yes. to eye color. Means a gray body or a blonde body, a gold body you say in Oh, America. Yeah. They are Okay. different The kinds. problem with that is like Michael Mildy's top swords. I have both his gray line. I have his. Yeah, you I can, throw and then both. when you show a male in gray and a female in gray, they are and a not blonde albino. male and a blonde No, female. I'm just saying that's a different scenario. I'm just saying, in that case, are we okay with allowing both female and a gray female? Because I have both lines from Michael Mildy. Yeah, but then you should show if they're in gray and if Yes. they're in gold. I but agree not with mix Herman. them. This I one, agree. that's You how cannot- we do it in Europe. You We cannot export it. judge. O que o Herman está comentando é que se tem duas linhas de cores diferentes, entra com as linhas de cores iguais nas entradas. Por exemplo, ele comentou o caso de um sword que nasce de uma cor e de outra cor. Então você entra com os dois da mesma cor. Não há necessidade de você entrar com dois diferentes, porque isso aí você pode levar, isso aí pode gerar dúvidas ao juiz e ele perder pontos. Então, por exemplo, se você tem uma linha de full head que sai gold bar e sai albino, entra com um casal de albino e um casal de gold head. É isso que foi, o acordo foi esse.
Male with regular female gold and gold male with gray female. How about this case? There are some half black red lines. The females are not half black. They are not half black at all. You can recognize them, they're half black. Doesn't matter how not half black. The red females are usually huge, and the half blacks, they're not that big. I have a line which is half black, while females don't show the black. That's right. Yes. But you see by the and a half black, thing it is the same and a thing. half black class, you can do that because we all know It's happen. possible, yeah. It's possible. But body color. But an different body color, albino, I don't think we should allow it. Same as Frank, I don't think we should allow it. Next thing, anything else we want to go over? They put it in a normal class. No. No, gotta be an LC albino. LC albino. Somebody LC understands. albino. They need to move it. Okay. Next thing. Norm? Bom, aí já perguntou, o Frank já comentou o seguinte, tem linhas HBs que o HB está no Y. Então, o macho é HB, a fêmea não é HB. Aí nesse caso, abriu-se uma exceção. Mas, por exemplo, um peixe albino, um peixe não albino, não se abre exceção. Um peixe vermelho, o outro peixe amarelo, não se abre exceção. Mas, por exemplo, a linha de HB Blue, que é a fêmea Blue, aí sim, tem linhas que isso acontece e é aceito a fêmea sem ser HB. Isso aí é uma exceção aí ao que está sendo discutido. Por isso que é importante essa discussão, porque isso gera dúvidas, ou nesse ou em outros eventos. E isso aqui que foi gravado é interessante porque isso também vai servir para o próximo Mundial. Nós vamos começar a partir dessa conversa, adiantar a conversa, não precisa ficar repetindo o que já foi acertado. Só para poder dar uma clareada aí para quem não tem muita familiaridade com a terminologia, né? Quando você está falando de HB, é do half black, que são os peixes que têm a metade do corpo preto. E é sobre isso que era o comentário da metade do corpo preto poder estar só no cromossomo Y, então isso só vai aparecer no macho, e por isso é que esse ponto está sendo discutido, né? Okay, next thing. Judging can vary depending on who's hosting the show. It's done many different ways over the year. IFJ style, European style, compromise. It's been done so many different ways. Umer, in the old days, was very flexible. Maybe not at first, but after one time in Brazil, very flexible. IFJ style in 2005 in Taiwan. Brazil does pretty much IFJ style until recently. They changed it. So Eddie says there's three possibilities that we can do today. And, one is we can divide the stickers up, stick the top three fish, point the fish of the remaining three. That's one way. The other one is we do have a lot of new judges. Que eu acho que esse aí é um ponto que você podia detalhar um pouco, Rodrigo, porque vai ser a mesma metodologia que vai ser usada no Mundial virtual, né? Sim, porque o Frank está comentando aí que existem diferenças de julgamentos, né? O americano ele faz julgamento mais por comparação, o europeu já faz em cima da planilha, o brasileiro já é flexível, já é um pouco americano, um pouco na planilha. Enfim, ele está definindo aí qual seria o processo a ser adotado nesse evento, que tem sido adotado nos últimos eventos presenciais e no nosso. Basicamente, são 3 rodadas. A primeira rodada, no presencial, cada juiz ganha etiquetas de cores diferentes. Por exemplo, eu tenho a etiqueta amarela, o Frank uma vermelha, o Ed a laranja, e cada um vai escolher os 3 melhores peixes de cada classe e vai colocar a etiqueta no aquário. Então, vão ter 3 etiquetas amarelas, 3 etiquetas azuis, 3 etiquetas... Os peixes que tiverem mais etiquetas serão os melhores da classe. E assim
adiante, os que tiverem a ordem crescente, né? Vamos supor, um peixe está com 8 etiquetas, outro com 6, outro com 4. Então, o primeiro lugar é o de 8, o segundo com 6 e o segundo com 4. Se houver empate, aí a gente tem um round intermediário. Aí os juízes levantam a mão para o peixe que for o melhor. I'm asking for which one is the best. Let's start with 31. Who thinks is first place 31? Because that's how it is. 2, 4. It's not first place. Okay. The 32. Who thinks is the first place 32? 1, 2, 3, 4. 5? Okay. 32 is first place. 51 is second place. Okay. Now we're gonna fight between 34 and 31 for second place. Who thinks 31 is second place, Fish? O nosso virtual, a diferença, em vez de etiqueta, é que nós vamos ter aí a pontuação de 1 a 5. Então, a gente vai conseguir fazer o primeiro round, em que a gente vai dar notas de 1 a 5. Se houver empate, aí vamos fazer uma segunda rodada, que eu acho muito difícil, 33 juízes terem empate. E a terceira rodada seria em cima da planilha da WGA, com a pontuação de toda a pontuação de corpo, dorsal, caudal, e aí para se escolher o Best in Show, né? Essa pontuação ela vai estar disponível também depois aí para as pessoas. Rodrigo, uma coisa interessante que percebe-se quando a gente está tendo tantas mudanças acontecendo é que a gente percebe que a gente tem algumas perdas fazendo um show virtual em relação a um show presencial. Mas uma coisa que eu estou percebendo aqui agora, à medida que você está explicando, é que o sistema de etiquetas, apesar de ser um sistema justo e muito rápido, que agiliza o processo de julgamento, acaba que um juiz influencia o outro. E o virtual, um juiz não vai estar vendo que nota que o outro está dando. Então, a gente vai ter processos de julgamento completamente independentes, né? Sim. Não, isso é importante. Apesar de que no presencial a gente pede que os juízes tomem direções diferentes. Por exemplo, nós temos 6 alinhamentos. Então, um grupo de juízes vai julgar começando de lá para cá, na última, o outro começa daqui para lá no meio, o outro começa daqui para lá. Então, os juízes eles vão em ordem aleatórias. Mas, logicamente, o juiz vai enxergar as etiquetas. Então, existe, sim, uma atenção maior naqueles que já estão muito etiquetados. Né? Se o juiz ele não tiver assim, uma personalidade muito forte, que eu acho que todo juiz tem que ter personalidade, ele não pode ser influenciado por opiniões que estão vindo de um lado e do outro, de outros juízes, né? O juiz ele tem que ter a sua individualidade, né? E caso realmente haja um empate, caso realmente haja uma controvérsia, pode chamar os juízes, conversar, mas eu acho muito nocivo um processo de julgamento onde um juiz comenta que aquele peixe não está legal, que aquele peixe está com isso. Enfim, isso não é interessante, tá? A não ser que haja realmente um empate e um juiz coloca, ó, esse peixe tem isso, esse peixe tem isso, eu prefiro esse peixe por causa disso, esse aqui eu acho que perde um pouquinho de ponto no caso de empate. Mas, assim, normalmente, durante o julgamento, o ideal é que o juiz faça um julgamento mais silencioso possível e, no caso das etiquetas, não tem jeito, mas no virtual os juízes não vão poder ver isso aí. Resumindo, o voto é secreto e individual, né? What I was thinking is that we do it as a group because of the new judges, and then we can talk as we put the stickers on. That way, the new judges and also the experienced judges can point out the good points and why they're doing this, so everybody can have consensus. So, one, the new ones learn. Two, the ones that are more experienced can teach, and if there's disagreement, they can talk about why they feel one way or another. Isso é muito legal, isso que ele está falando, né? O Frank está comentando ali para os juízes que são mais novatos, que têm pouca experiência, para trabalharem em duplas com juízes mais experientes,
para poder refinar o processo de julgamento, refinar o olhar nesse processo, né? Ô, Mário, interessante, quando eu estava me informando como juiz, lá no primeiro evento que nós tivemos lá no Rio de Janeiro, eu já tinha estudado a regra de cabo a rabo, mas é muito diferente quando você está do lado do juiz mais experiente, porque muitos detalhes, inclusive o formato de como que você faz o julgamento, isso que nós comentamos, de não haver influências do juiz para o outro. No caso, por exemplo, do juiz ter alguma dúvida, chama o juiz, vamos conversar ali atrás. Então, tudo isso, tanto a ética do juiz, quanto a forma de julgamento, quanto esses detalhes, é experiência, não tem jeito. A pessoa ela tem que participar de vários eventos com juízes experientes para, assim, estar se aprimorando no processo de julgamento. Não é em um evento, 2 eventos, que o assistente de juiz ou o juiz mais novato vai conseguir ter toda essa interiorização de todo esse comportamento, de toda essa forma de julgar. Você pode ter a regra na cabeça, mas, às vezes, é uma pessoa indecisa, é uma pessoa que vai numa opinião, prefere acatar uma opinião, então aí você já começa a ter problemas no julgamento, né? Nesse aspecto aí, eu acho que eu consigo dar um depoimento talvez até melhor que o seu, porque nos últimos 5 anos, além de ter te acompanhado em N exposições, foram 3 mundiais, e é sensacional quando a gente tem essa oportunidade de bater o olho, ver qual é a sua avaliação e depois vir uma pessoa com um olhar refinado e com larga experiência e aponta aqui, ali e tal. E isso é uma habilidade a ser desenvolvida. E por isso que eu gostei muito do Frank chamar a atenção nesse ponto aí, porque é fundamental isso, né? Que a formação de novos juízes e competentes para que o processo seja validado e não que gere discussões ou dúvidas com relação até à idoneidade do processo. E muitas vezes a questão não está na idoneidade, sim na inexperiência, né? Então, mesmo assim, a gente tem um processo de médias. No processo de média, a gente tem aí no Mundial 9 juízes. É um número ímpar. Então, acontece que tem empate ainda. Mesmo assim, o empate ele é feito com 9 juízes, desempate. Então, não existe isso de estar um juiz com tendência. Nesse tipo de evento, isso não existe. Não existe. Mesmo porque também a comunicação no julgamento é muito pequena entre os juízes. Os grupos de juízes eles vão em grupos separados. What do you think? Is that a good idea? I think it's a better. We have a good. I don't like it. Why not, Herman? We have Asian judges and American judges. And it's too much hustle. The people are moving. No, we just go all together. Frank, he has a point. We're coming 3 judges, and in the one class we're going to spend 30 minutes because we're going to disagree or agree. Okay. Give it ready for stickers to each judge. Let them go judge. I think that's the best way. Yeah, the top 3 of each class. How about later when we have the top 3? Can we divide the team like 3 and 3, like 1 European, 1 Asian? If you have the top 3 on each class, we know where is the more. We know where is the first place fish because he has the most stickers. Like what happened in Brazil. You take the first place fish, well, then and start to point it with the computer, with the phones. Okay. Eles já estão discutindo como é que vão fazer o sistema de julgamento, se vai ser um americano, um asiático e um europeu, ou se vai ser aleatório isso daí. Na verdade, isso aí foi um pouco aleatório, porque isso não interessa muito. Se é 2 juízes americanos ou 1 americano. O importante é que cada juiz tenha a sua opinião e tenha a humildade no momento de indecisão de estar perguntando para o outro juiz. E isso que a gente está vendo aí no final dessa conversa toda, o mais importante aí é o alinhamento dos conceitos que vão balizar as decisões de cada um, né? Ô, Mário, dificilmente a gente vê isso nos mundiais. Existe. Na Flórida, nós tivemos horas de reunião para chegar num consenso.
Em Taiwan, você lembra, naquela sala separada nós tivemos, e aí não tinha sala e nós ficamos aí no próprio local do evento. Não estava aberto ao público ainda e nós tivemos esse momento aí. E eu tive a felicidade de estar gravando isso aí para vocês, para deixar assim, registrado como que é o processo de pré-julgamento de um show como um show mundial. Só para todo mundo entender que lugar é esse aí, esse é o local onde foi feita a exposição dentro da Faculdade de Biologia na Universidade de Sófia, na Bulgária, e esse é um espaço entre prédios, mas é um espaço fechado, onde foram montados os aquários para que fosse realizado esse Mundial. Né? Just put it 84 stickers to each judge in the can and let him go and judge it. Because, okay, I'm going to judge the Judging now the best from each class. Yes, the 3 top fish from each class. And we can give only 1 point to 1 tank. Yes. Also, 1 point to 1 tank. 1 sticker to 1 tank. You cannot do it on 3 and 1 fish. No. How many of you? You gotta be 84. You cannot give him 86 and they gotta take.